Olá, galera! Hoje explicaremos sobre a ação penal privada. No entanto, para adentrarmos nessa seara, precisamos compreender alguns conceitos iniciais. A ação penal é um direito subjetivo, público, autônomo e imaterial de invocar a tutela jurisdicional do Estado com o objetivo de dirimir os conflitos provenientes da execução de condutas tipificadas como crime. Além disso, é importante destacar que o pedido apenas será aceito juridicamente se a conduta praticada for típica, formal ou material. Ainda apresentar o interesse de agir, legitimidade para a causa e a justa causa. Estas são as chamadas condições da ação para o exercício da ação penal. No entanto, a ação penal é gênero na qual a ação penal pública e a ação penal privada são espécies. Reiteramos que o foco central desse trabalho é abordar apenas e especificadamente sobre a ação penal de iniciativa privada. O Código Penal brasileiro estabelece que a ação penal de iniciativa privada somente se procede mediante queixa. Desta forma, de acordo com o artigo 100, parágrafo 2º do CP, em concomitância com o artigo 30 do Código de Processo Penal, a ação penal privada será toda a ação movida por iniciativa da vítima, ou tratando-se de um menor ou incapaz, sendo absoluto ou relativamente incapaz, será por meio do seu representante. Com a apresentação da queixa-crime, o ofendido é chamado de querelante e o réu é chamado de querelado. No entanto, é importante esclarecer que o direito de punir nunca será do sujeito, pois quem detém tal encargo é o Estado, como vai elucidar o artigo 345 do Código Penal. Logo, o direito do ofendido não será materializado pelo mero desejo de realizar a justiça com as próprias mãos, mas trata-se do poder de escolher se aciona ou não o poder público. Dessa maneira, compreendemos que, enquanto na ação penal pública a legitimidade ativa é do Ministério Público, na ação penal privada a legitimidade ativa será do sujeito ofendido. Assim, a ação penal privada se divide em ação penal privada exclusiva, ação penal privada personalíssima e, por fim, a ação penal privada subsidiária da pública. Caracterizamos a ação penal privada exclusiva como aquela em que a vítima ou seu representante legal irá exercer diretamente. Essa modalidade ela também é conhecida como ação penal privada propriamente dita. Vale acrescentar que nos casos em que acontecer a morte do ofendido, poderá o cônjuge, ascendente, descendente, irmãos, propor a ação privada exclusiva, conforme irá determinar o artigo 31 do Código de Processo Penal. Já na ação penal privada personalíssima, somente poderá ser proposta pela vítima. Assim, não cabe a hipótese de representante legal e tampouco dos legitimados, conforme o artigo 31 do Código de Processo Penal. Com isso, se o ofendido vier a falecer, vai ser extinta a punibilidade. Além do que, na ação penal privada personalíssima, se a vítima ela for menor de 18 anos, irá esperar sua maioridade para que ela promova a denúncia. Logo, o prazo decadencial ele não estará correndo. A ação penal privativa subsidiária da pública é aquela hipótese em que o Ministério Público, como legitimado da ação penal pública, ele se mantém inerte. Ele deixa de atuar nos prazos legais, ele não promove a denúncia, não solicita arquivamento ou não requisita novas diligências, conforme estabelece o artigo 46 do Código de Processo Penal. Desta maneira, o sujeito ofendido ele poderá apresentar a queixa. Logo, o MP sairá da posição de inércia
e poderá ditar a queixa ou repudiá-la e oferecer a denúncia substitutiva. Intervir em todos os termos do processo. Vale esclarecer que o Ministério Público ele irá continuar sendo o autor da ação, o dono da legitimidade ativa. A ação penal de iniciativa privada é norteada pelos seguintes princípios. Primeiro, o da oportunidade. Neste, o ofendido não é obrigado a iniciar a ação penal, ele tem um poder de escolha. Mas cabe ressaltar que o ofendido deve observar o prazo decadencial de 6 meses para que se ingresse com a ação. O segundo é o da disponibilidade. Aqui o ofendido pode renunciar à ação penal abrindo mão do seu direito de ação. Além disso, o ofendido pode desistir da ação penal em decorrência da perempção, ou seja, o processo será extinto devido à inércia para o seguimento da ação penal. Há também a disponibilidade por meio do perdão, no qual o ofendido pode perdoar o querelado, mas só causará efeito se o querelado aceitar. Por isso, todas as disponibilidades são causa de extinção da punibilidade. O terceiro é o da indivisibilidade. Havendo concurso de pessoas na prática do ato criminoso, o ofendido não terá a possibilidade de escolher quem vai responder pelo crime. Diante dessa indivisibilidade, todos os querelados vão responder pelos crimes apontados pelo querelante. Vale destacar que não ocorre seleção quanto a quem irá responder por cada crime, uma vez que todos devem responder pelos mesmos atos ilícitos. Além disso, este princípio deve ser observado diante do artigo 48 do CPP. O doutrinador Aury Lopes Júnior apresenta ainda um quarto princípio para a ação penal de iniciativa privada. O quarto princípio é o da intranscendência, que diz que a acusação não pode passar do agente do ato criminoso. Por hoje é só, galera. Até a próxima!